Olá! Sejam bem-vindos ao canal Utopia Palavras de Fé. Aqui vamos compartilhar com vocês palavras de fé, de conforto e oração. Nós sempre nos preocupamos em compartilhar conteúdos verdadeiros, tomando muito cuidado para não compartilhar fake news. Espero que gostem do conteúdo, que é sempre elaborado com muito carinho e dedicação para atender todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. As mulheres servem a Jesus. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças, Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Uma colheita custosa. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mistério da missão de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Compreender a palavra nos conflitos. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem, nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra. Mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas, continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Ouvir e agir. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa, será dado ainda mais, para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. A verdadeira família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus é o Senhor da história. Certo dia, Jesus entrou numa barca com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E partiram.
enquanto navegavam. Jesus adormeceu. Nisso, um vento forte atingiu o lago, a barca se enchia de água, e eles corriam perigo. Os discípulos se aproximaram e acordaram Jesus, dizendo: Mestre, Mestre, estamos morrendo. Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e o furor das águas. Estes pararam, e a calma voltou. Jesus disse aos discípulos: Onde está a fé que vocês têm? Tomados de medo, eles ficaram admirados. E diziam entre si: Quem é esse homem que dá ordens até para os ventos e a água, e eles lhe obedecem? Jesus desaliena os homens. Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerazenos, que está diante da Galileia. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios, e há muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar, caiu aos pés dele e falou com voz forte: Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim, porque Jesus tinha mandado que o espírito impuro saísse dele. De fato, muitas vezes, o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendiam com correntes e algemas, e ele, porém, arrebentava as correntes, e o demônio o levava para lugares desertos. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os mandasse para o abismo. Havia aí perto uma numerosa manada de porcos, pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Jesus deixou. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada atirou-se monte abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Vendo o que havia acontecido, os homens que cuidavam dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, e encontraram um homem, de quem os demônios tinham saído. Sentado aos pés de Jesus, estava vestido e no seu perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato anunciaram-a. Eles, como o endemoninhado tinha sido salvo. E todo o povo da região dos Gerazenos pediu que Jesus fosse embora, para longe deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou na barca e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído pedia para ficar com Jesus. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Restaurar os homens na vida total. Ao voltar, Jesus foi recebido pela multidão, pois todos o esperavam. Nesse momento, chegou um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga do lugar. Caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência que Jesus fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Em certo momento chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos, e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. No mesmo instante a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: Quem foi que tocou em mim? Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que uma força saiu de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus.
contou diante de todos o motivo por que ela havia tocado em Jesus, e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz. Jesus ainda estava falando, quando o mensageiro da casa do chefe da sinagoga chegou, dizendo: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, apenas tenha fé, e ela será salva. Quando chegou à casa, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, junto com o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Jesus disse: não chorem, ela não morreu. Está apenas dormindo. Os presentes começaram a zombar de Jesus, pois sabiam que a menina já estava morta. No entanto, Jesus tomou a menina pela mão e a chamou, dizendo: menina, levante-se. A menina voltou a respirar, levantou-se no mesmo instante. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram muito admirados. E Jesus lhes ordenou que não dissessem nada a ninguém sobre o que havia acontecido. Apresentamos aqui mais um capítulo do Evangelho de São Lucas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo.